Você já se perguntou qual é o segredo para uma vida verdadeiramente plena? Ou por que algumas pessoas parecem ter uma fé inabalável, mesmo diante das maiores adversidades? E se eu te dissesse que existem ensinamentos tão poderosos que, quando aplicados, podem transformar completamente sua vida? Neste vídeo, vamos mergulhar nos 15 ensinamentos de fé mais poderosos de Jesus, revelando princípios que não apenas resistiram ao teste do tempo, mas que também têm o potencial de mudar sua maneira de ver o mundo e de viver sua fé. Se você busca respostas profundas, conselhos práticos e uma nova perspectiva sobre como a fé pode guiar seus passos, então este é o vídeo que você não pode perder. Prepare-se para uma jornada que não só iluminará sua mente, mas também aquecerá seu coração, fortalecendo sua fé como nunca antes. E o mais importante, fique até o final, porque o último ensinamento é o mais crucial. Agora vamos começar. Número 1. A fé como um grão de mostarda. A fé, como um grão de mostarda, é uma das metáforas mais poderosas que Jesus usou para ilustrar a força invisível que pode transformar realidades. Essa comparação simples, encontrada em Mateus 17:20, revela uma verdade espiritual profunda. A verdadeira fé, mesmo que aparentemente pequena e insignificante, possui um poder extraordinário. Quando Jesus falou sobre o grão de mostarda, ele estava falando a um público familiarizado com o cultivo e o crescimento das plantas. O grão de mostarda é pequeno, quase imperceptível, mas quando plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas do jardim. Da mesma forma, a fé, quando cultivada, pode crescer e transformar situações impossíveis em vitórias espirituais. A fé que Jesus descreve não depende do tamanho inicial, mas do potencial contido em sua essência. Ela não exige uma exibição grandiosa, mas sim uma confiança profunda e inabalável no poder de Deus. Essa fé não é passiva, ela é ativa, capaz de mover montanhas e alterar destinos. Através dessa parábola, Jesus nos ensina que não devemos subestimar a força da nossa crença, por menor que pareça. A essência da fé não está em sua quantidade, mas em sua autenticidade e na capacidade de confiar plenamente naquilo que Deus pode fazer. A semente pode ser pequena, mas seu crescimento é inevitável quando plantada em solo fértil, regada com oração e nutrida pela palavra de Deus. Ao falar sobre mover montanhas, Jesus não estava se referindo apenas aos desafios físicos, mas aos obstáculos espirituais que muitas vezes nos impedem de avançar. Montanhas de dúvida, medo e incerteza podem parecer insuperáveis, mas Jesus nos assegura que, com fé, esses obstáculos podem ser superados. Essa afirmação nos convida a olhar para nossas próprias vidas e identificar as montanhas que nos desafiam. A fé, mesmo que pequena, é a chave para remover esses impedimentos e alcançar o que antes parecia inatingível. A fé, portanto, é uma força transformadora, capaz de mudar o curso da história pessoal e coletiva. Jesus também nos desafia a aplicar essa fé em todas as áreas de nossas vidas. Ele nos convida a confiar em Deus, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas, nas questões diárias que muitas vezes negligenciamos. A fé como um grão de mostarda nos lembra que a confiança em Deus deve ser constante e abrangente. Quando enfrentamos dificuldades, quando o futuro parece incerto, quando a resposta não é imediata, a fé nos sustenta e nos dá a certeza de que Deus está no controle. Essa fé não elimina os desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com coragem e determinação. A metáfora do grão de mostarda nos ensina que a fé é dinâmica, que cresce e se expande conforme a cultivamos. Não é suficiente ter uma fé estática, precisamos permitir que ela se desenvolva, que tome raiz em nossos corações e produza frutos. A fé, assim como o grão de mostarda, começa pequena, mas pode se tornar uma força poderosa que impacta nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Essa fé é o que nos conecta a Deus, nos permite experimentar seu poder e nos transforma em instrumentos de sua vontade na terra. Jesus, ao usar essa metáfora, não estava apenas nos ensinando sobre a fé, mas nos convidando a vivê-la plenamente, a confiar nele com tudo o que somos e temos, sabendo que, através da fé, tudo é possível. Número 2. A fé que cura. A narrativa da mulher que tocou as vestes de Jesus
buscando cura para sua enfermidade, é um dos relatos mais comoventes sobre o poder da fé nas Escrituras. Encontrada em Lucas 8, 43-48, essa história não apenas demonstra o poder de Jesus para curar, mas também revela a profundidade da fé daquela mulher, que acreditava que apenas um toque seria suficiente para mudar sua vida. Ela sofria há 12 anos, buscando ajuda em todos os lugares sem sucesso. Sua situação parecia desesperadora, mas sua fé persistiu. Em meio a uma multidão, sem chamar atenção para si mesma, ela se aproximou de Jesus, acreditando que um simples toque em suas vestes poderia trazer a cura que tanto desejava. Esse toque não foi um gesto comum, foi um ato de fé. A mulher acreditava que Jesus era sua única esperança, e essa confiança inabalável a motivou a ultrapassar suas próprias limitações e medos. Quando ela tocou as vestes de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Imediatamente ela foi curada de sua enfermidade. Jesus, percebendo que o poder havia saído dele, perguntou: "Quem me tocou?" A multidão era grande, mas aquele toque foi diferente. Foi um toque de fé. Quando a mulher tremendo se apresentou, Jesus lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz." O que torna essa história ainda mais poderosa é o reconhecimento de Jesus sobre a fé da mulher. Ele não atribuiu a cura às suas próprias vestes ou a um ritual específico, mas à fé que ela demonstrou. Esse ensinamento é profundo e nos faz refletir sobre o que realmente significa ter fé. Não é a ação em si, mas a crença sincera e a confiança no poder de Deus que faz a diferença. A mulher poderia ter sido desencorajada pela multidão ou pelo tempo que havia sofrido, mas ela escolheu acreditar. E essa escolha foi recompensada de uma forma que mudou sua vida para sempre. A fé que cura não se limita ao físico. Ela toca o espiritual, trazendo paz, libertação e uma nova perspectiva de vida. A história dessa mulher nos desafia a refletir sobre onde temos colocado nossa fé. Muitas vezes, podemos nos sentir como ela, em meio a situações que parecem sem solução. Mas Jesus nos lembra que a fé genuína é capaz de nos curar, nos restaurar e nos dar paz. Essa cura é completa, envolvendo o corpo, a mente e o espírito. Quando nos aproximamos de Jesus com essa fé, Ele nos encontra, nos ouve e responde de maneira que excede nossas expectativas. Esse encontro entre a mulher e Jesus é um poderoso lembrete de que a fé, quando direcionada corretamente, pode nos levar ao milagre que tanto buscamos. Não importa a multidão ao nosso redor, as opiniões dos outros, ou o tempo que estamos esperando. O que importa é nossa disposição de confiar plenamente em Jesus. A fé que cura é a fé que se atreve a tocar as vestes de Cristo, crendo que Ele é capaz de mudar qualquer circunstância. Essa história nos inspira a não desistir, a continuar buscando, crendo que, assim como aquela mulher, também podemos experimentar a cura e a paz que só Jesus pode oferecer. Número 3. A fé sem dúvida. Jesus foi claro ao ensinar que a fé verdadeira deve ser desprovida de dúvidas. Em Marcos 11, 23, ele declara: "Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Essa afirmação poderosa revela que a fé não pode coexistir com a dúvida. A dúvida enfraquece a eficácia da fé e nos impede de experimentar o poder completo de Deus em nossas vidas. Jesus nos desafia a desenvolver uma fé que não vacila, uma fé firme e inabalável que crê no impossível. A fé que Jesus descreve é uma fé ativa, que não apenas crê internamente, mas que também se manifesta externamente através de palavras e ações. Quando ele fala sobre mover montanhas, ele não está apenas se referindo a montanhas físicas, mas também aos obstáculos espirituais e emocionais que enfrentamos. A fé, sem dúvida, tem o poder de superar esses obstáculos, de realizar o que parece ser inatingível aos olhos humanos. Jesus nos ensina que, quando falamos com fé, sem deixar espaço para a dúvida, nossa fé tem o poder de mudar circunstâncias e alterar realidades. Mas como alcançar esse nível de fé, livre de dúvidas? Jesus nos mostra que a chave está na confiança total em Deus. A dúvida surge quando começamos a confiar em nossas próprias forças
ou quando olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, em vez de focarmos em Deus. A fé, sem dúvida, exige que desviemos nosso olhar das limitações humanas e nos concentremos no poder ilimitado de Deus. Isso significa confiar nele de todo o coração, sabendo que ele é fiel e capaz de cumprir suas promessas, independentemente do que vemos ou sentimos. Essa fé também requer uma entrega completa à vontade de Deus. Quando estamos dispostos a submeter nossos desejos e planos ao plano perfeito de Deus, começamos a ver as montanhas se moverem. A fé, sem dúvida, é uma fé que não se abala com os desafios, porque está enraizada na certeza de que Deus está no controle. Jesus nos convida a desenvolver essa fé, uma fé que declara com confiança que Deus fará o que prometeu. Não porque somos merecedores, mas porque Ele é fiel e poderoso para realizar o que prometeu. Jesus nos ensina que a fé, sem dúvida, é uma jornada, um processo contínuo de crescimento e confiança. Não se trata de atingir um estado perfeito de fé de uma hora para outra, mas de caminhar com Deus, permitindo que Ele fortaleça nossa fé ao longo do tempo. Cada desafio, cada montanha, é uma oportunidade para exercitar essa fé, para remover as dúvidas e confiar plenamente em Deus. Jesus nos chama a viver essa fé, a falar com confiança, a agir com coragem e a crer sem hesitação. E à medida que fazemos isso, veremos o poder de Deus se manifestar de maneira surpreendente em nossas vidas. Número 4. A fé que transforma o impossível em possível. Jesus nos desafiou a expandir nossa compreensão do que é possível, nos ensinando que, com Deus, não existem limites. Em Lucas 18:27, ele declara: "As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus." Essa afirmação é mais do que uma simples promessa, é uma redefinição da realidade. Jesus nos chama a viver uma vida de fé, onde o impossível não é mais uma barreira, mas uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação. Ele nos convida a olhar além das limitações humanas e a confiar que Deus pode fazer o que nenhum homem pode. Essa transformação do impossível em possível é uma mudança de perspectiva que começa no coração. Jesus nos ensina que a fé verdadeira não é baseada em nossa própria capacidade ou na lógica do mundo, mas na confiança absoluta no poder de Deus. Quando confrontados com situações que parecem insuperáveis, somos chamados a olhar para Deus, sabendo que Ele é capaz de realizar o que parece impensável. Essa fé desafia a razão humana e nos leva a uma confiança profunda e inabalável em Deus, que opera além do que podemos ver ou entender. Jesus frequentemente demonstrou essa verdade em seus milagres. Quando Ele ressuscitou Lázaro, andou sobre as águas, ou alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes, Ele estava mostrando que, com Deus, o impossível se torna possível. Esses eventos não eram apenas demonstrações de poder, mas lições vivas de fé. Eles nos ensinam que, em situações onde tudo parece perdido, a intervenção divina pode transformar completamente a situação. O impossível se torna possível quando colocamos nossa fé em Jesus e confiamos que Ele é capaz de fazer o que é humanamente impossível. Mas essa fé exige que abramos mão de nosso controle e confiemos plenamente em Deus. Muitas vezes, nos agarramos a nossas próprias soluções e planos, esquecendo que Deus pode ter um caminho muito diferente e infinitamente melhor. A fé que transforma o impossível em possível nos chama a abandonar nossas limitações e a confiar que Deus tem um plano perfeito. Essa confiança nos liberta do medo e da dúvida, nos capacitando a avançar com coragem, mesmo quando não vemos o caminho claramente à nossa frente. Jesus nos ensina que, quando entregamos o impossível a Deus, Ele transforma o desespero em esperança e o caos em ordem. A fé em Jesus nos dá uma nova visão, nos permitindo ver o que é possível através dos olhos de Deus. Ela nos convida a não apenas acreditar no que Deus pode fazer, mas a viver de acordo com essa crença, agindo em obediência e confiança. Jesus nos chama a uma fé que não se intimida diante do impossível, mas que o abraça como uma oportunidade de ver a glória de Deus revelada. Ao confiar no poder de Deus para transformar o impossível, nossa fé cresce e nos leva a experimentar a plenitude de seu poder em nossas vidas, abrindo portas que antes pareciam fechadas para sempre. Número 5. Fé
e a soberania de Deus. Jesus nos ensinou, de maneira clara e poderosa, que a fé verdadeira reconhece e se submete à soberania absoluta de Deus. Em Mateus 6, 25 e 27, ele nos instrui a não nos preocuparmos com as necessidades da vida, pois Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, cuida de tudo. Ele diz: portanto, não vos inquieteis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Essas palavras nos convidam a refletir sobre a profundidade da fé que confia completamente na soberania de Deus, sabendo que Ele governa sobre todas as coisas. A fé na soberania de Deus nos liberta da ansiedade e do medo, permitindo-nos viver em paz, mesmo em meio às incertezas. Jesus nos lembra que, assim como Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele também cuida de nós, seus filhos. Esta confiança absoluta em Deus exige que reconheçamos que Ele é o Senhor de tudo e que nada escapa ao seu controle. É uma fé que se recusa a ser abalada pelas circunstâncias, porque entende que Deus está no comando e Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Essa fé nos chama a entregar todas as nossas preocupações a Deus, confiando que Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Muitas vezes, nos encontramos presos em preocupações sobre o futuro, sobre o que comeremos, vestiremos ou como supriremos nossas necessidades básicas. Mas Jesus nos desafia a olhar para além dessas preocupações, colocando nossa fé na provisão soberana de Deus. Ele nos lembra que quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A fé na soberania de Deus nos encoraja a viver uma vida de simplicidade e confiança, sabendo que Ele cuidará de cada detalhe. Essa confiança na soberania de Deus também nos chama a uma obediência radical. Quando reconhecemos que Deus é soberano, estamos dispostos a seguir sua direção, mesmo quando não entendemos completamente seu plano. A fé que acredita na soberania de Deus nos leva a uma submissão voluntária, confiando que seus caminhos são mais altos do que os nossos e que Ele sempre age para o nosso bem. Isso nos permite descansar em sua vontade, sabendo que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. A fé na soberania de Deus nos dá uma perspectiva eterna. Ela nos lembra que nossas vidas estão nas mãos de um Deus que é eterno e que tem um plano perfeito que vai além da nossa compreensão. Jesus nos chama a confiar nesse plano, a viver com a certeza de que Deus está no controle e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Essa fé nos sustenta, nos fortalece e nos dá a paz que ultrapassa todo o entendimento, permitindo-nos viver com confiança e esperança, sabendo que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Número 6. A fé na oração. Jesus ensinou que a oração é uma expressão fundamental da fé e que quando oramos com fé genuína, podemos esperar respostas poderosas de Deus. Em Mateus 21, 22, ele afirma: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." Esta promessa nos revela que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um meio pelo qual nossa fé se conecta diretamente com o poder de Deus. Jesus nos convida a orar com confiança, acreditando que Deus ouve cada palavra e responde de acordo com sua perfeita vontade. A oração, assim, torna-se uma manifestação ativa da nossa fé, uma expressão de nossa confiança no caráter e nas promessas de Deus. A oração de fé não é apenas uma lista de pedidos, mas uma comunicação íntima com Deus, onde expressamos nossa dependência dele. Jesus nos ensina que, quando oramos com fé, devemos crer que já recebemos o que pedimos, mesmo antes de vermos a resposta. Isso exige uma confiança profunda e uma expectativa positiva de que Deus está agindo, mesmo que ainda não possamos ver o resultado. Essa abordagem transforma a oração em um ato de confiança e submissão, onde reconhecemos que Deus sabe o que é melhor para nós e que sua resposta, seja ela qual for, será sempre a melhor. A fé na oração também envolve a persistência. Em Lucas 18:1, Jesus conta a parábola do juiz iníquo para ensinar sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. A perseverança na oração demonstra nossa fé contínua em Deus, mesmo quando a resposta parece demorar. Jesus nos ensina que devemos continuar orando,
confiando que Deus ouve e responderá no tempo certo. A fé persistente é aquela que não desiste, que continua a buscar, a bater, a pedir, sabendo que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. Além disso, a oração de fé alinha nossos corações com a vontade de Deus. Quando oramos com fé, não estamos apenas buscando que nossos desejos sejam atendidos, mas estamos também buscando compreender e aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. Jesus nos ensina a orar seja feita a tua vontade, demonstrando que a verdadeira oração de fé é aquela que se submete à soberania de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor. Essa fé nos permite orar com liberdade, sabendo que, independentemente da resposta, Deus está no controle e tudo contribuirá para o nosso bem. A fé na oração nos transforma. À medida que oramos com fé, nossa confiança em Deus se aprofunda, nossa perspectiva muda e começamos a ver o mundo e nossas circunstâncias através dos olhos da fé. A oração nos aproxima de Deus, nos fortalece e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com uma nova força. Jesus nos chama a viver uma vida de oração, onde cada pedido, cada súplica, seja uma expressão de nossa fé em um Deus que é poderoso, amoroso e sempre presente. Essa fé na oração é o que nos conecta ao poder divino, permitindo que vejamos milagres e mudanças que só podem ser explicadas pela intervenção de Deus. Número 7. Fé e perseverança. Jesus, ao longo de seu ministério, nos ensinou que a fé verdadeira é acompanhada de perseverança, uma virtude que nos mantém firmes mesmo diante das adversidades. Em Lucas 18, 1-8, ele narra a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, para ilustrar a importância de orar sempre e nunca desanimar. Esta história nos mostra que a fé não é apenas acreditar em um momento específico, mas é um compromisso contínuo de confiar em Deus, mesmo quando as respostas não vêm de imediato. A perseverança na fé é essencial, pois ela molda nosso caráter e fortalece nossa confiança no Senhor, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. A viúva da parábola é um exemplo claro de perseverança. Apesar de sua posição vulnerável e das repetidas recusas do juiz, ela não desistiu. Sua insistência acabou por vencer a relutância do juiz iníquo, que, cansado de sua persistência, atendeu ao seu pedido. Jesus utiliza essa parábola para enfatizar que, se até um juiz injusto cede à perseverança, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. A mensagem aqui é clara. A fé que persevera é recompensada, e Deus honra aqueles que continuam buscando, confiando e esperando nele. Essa perseverança é crucial porque a fé cristã não está isenta de provações. Pelo contrário, Jesus advertiu que enfrentaríamos dificuldades e perseguições, mas nos encorajou a manter nossa fé firme. Perseverar na fé significa continuar acreditando na bondade de Deus, mesmo quando a vida se torna difícil, quando as respostas parecem distantes ou quando o caminho à frente é obscuro. A perseverança na fé é um ato de confiança inabalável em Deus, acreditando que Ele está presente em meio às dificuldades e que, no tempo certo, suas promessas se cumprirão. Além disso, a fé perseverante nos transforma. Cada desafio que enfrentamos e superamos com fé fortalece nosso espírito e nos aproxima mais de Deus. A perseverança nos ensina a depender completamente de Deus, reconhecendo que nossas próprias forças são insuficientes. Ela nos conduz a uma maior maturidade espiritual, nos preparando para receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. A fé perseverante é aquela que se refina no fogo das tribulações, tornando-se mais pura e mais forte, pronta para enfrentar qualquer circunstância com confiança em Deus. Jesus nos lembra que a perseverança é um testemunho poderoso para o mundo. Quando mantemos nossa fé firme, mesmo diante das adversidades, mostramos aos outros a realidade e a força de nosso relacionamento com Deus. A perseverança na fé não só nos beneficia pessoalmente, mas também serve como um exemplo de esperança e confiança para aqueles ao nosso redor. Jesus nos chama a ser pessoas de fé que não desistem, que continuam a lutar o bom combate, sabendo que a recompensa vem de Deus, que é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Número 8. A fé que perdoa.
Jesus nos ensinou que a verdadeira fé deve se manifestar em atos de perdão, uma das mais poderosas expressões do amor cristão. Em Marcos 11:25, ele instrui: "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas." Este ensinamento nos desafia a reconhecer que a fé que agrada a Deus é inseparável do ato de perdoar. O perdão, segundo Jesus, não é uma opção ou um ato condicional, mas uma demonstração clara de nossa fé e confiança em Deus. Ele nos chama a liberar o perdão, mesmo nas situações mais difíceis, como prova de nossa fé ativa e obediente. Perdoar, no entanto, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, somos feridos profundamente e a dor parece insuperável. Contudo, Jesus nos ensina que o perdão é essencial para a nossa própria libertação espiritual. Quando guardamos mágoas e ressentimentos, impedimos que a graça de Deus flua livremente em nossas vidas. A fé que perdoa é aquela que entende que, assim como fomos perdoados por Deus, somos chamados a estender esse mesmo perdão aos outros. Esse ato de perdão não significa esquecer a ofensa ou minimizar a dor, mas escolher pela fé liberar a dívida emocional que temos contra quem nos ofendeu. A fé que perdoa também nos alinha com o coração de Deus. Jesus nos mostra que, ao perdoarmos, estamos refletindo o caráter de nosso Pai Celestial, que é rico em misericórdia e perdão. A fé cristã é uma fé que transforma, e o perdão é uma das maneiras mais poderosas pelas quais essa transformação se manifesta. Quando perdoamos, nos tornamos mais parecidos com Cristo, que na cruz clamou ao Pai para perdoar aqueles que o crucificaram. A fé que perdoa é uma fé madura, que reconhece que o perdão não é apenas para o benefício do outro, mas também para a nossa própria cura e liberdade. Além disso, a fé que perdoa quebra as cadeias do rancor e da amargura, libertando-nos para viver em paz e alegria. Jesus nos ensina que, ao perdoarmos, abrimos a porta para que o amor e a graça de Deus encham nossos corações. O perdão restaura relacionamentos, cura feridas emocionais e nos liberta do fardo pesado do ódio e da vingança. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo que confiamos em Deus para lidar com a justiça e que estamos dispostos a seguir o exemplo de Cristo, que nos perdoou incondicionalmente. O perdão é um testemunho poderoso de nossa fé. Em um mundo cheio de rancor e divisão, a capacidade de perdoar se destaca como um sinal do poder transformador do Evangelho. Jesus nos chama a ser luzes em um mundo escuro, e o perdão é uma das maneiras mais claras de brilhar essa luz. A fé que perdoa não apenas nos liberta, mas também impacta aqueles ao nosso redor, mostrando-lhes o amor incondicional de Deus. Ao escolhermos perdoar, estamos declarando ao mundo que nosso Deus é um Deus de segunda chance e que, assim como Ele nos perdoou, estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Número 9. A fé no poder de Deus. Jesus continuamente nos chamou a colocar nossa fé no poder absoluto de Deus, um poder que transcende qualquer limitação humana. Em Mateus 19:26, ele afirma: "Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível." Este ensinamento é uma poderosa declaração sobre a natureza ilimitada de Deus e o papel central da fé em reconhecer e confiar nesse poder. Jesus nos desafia a acreditar não apenas na existência de Deus, mas em seu poder ativo em nossas vidas. Um poder capaz de fazer o que parece impossível. Essa fé no poder de Deus é o fundamento sobre o qual todas as outras dimensões da fé cristã são construídas. A fé no poder de Deus nos leva a uma postura de completa dependência. Quando reconhecemos que Deus é todo-poderoso, somos capazes de entregar nossas preocupações, medos e desafios a Ele, confiando que Ele pode transformar qualquer situação. Jesus nos ensina que, diante do impossível, não devemos olhar para nossas próprias limitações, mas para a infinita capacidade de Deus. Essa fé nos permite viver com a segurança de que, independentemente das circunstâncias, Deus tem o poder de intervir e mudar a trajetória de nossas vidas. Não há problema grande demais, nem circunstância difícil demais, que o poder de Deus não possa resolver. Além disso, a fé no poder de Deus nos encoraja a orar com ousadia e expectativa. Quando acreditamos verdadeiramente que Deus pode fazer todas as coisas,
nossas orações se tornam mais corajosas, mais específicas e mais esperançosas. Jesus nos ensina a orar com confiança, sabendo que Deus é capaz de responder além do que pedimos ou imaginamos. Essa fé nos dá a liberdade de pedir grandes coisas a Deus, não por merecimento nosso, mas por causa de sua grandeza. Ao orarmos com essa confiança, nossa fé cresce e se fortalece, e começamos a ver o poder de Deus se manifestar de maneiras que desafiam nossa compreensão. A fé no poder de Deus também transforma nossa perspectiva sobre as adversidades. Jesus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas ele nos garantiu que o poder de Deus é maior que qualquer adversidade. Quando enfrentamos dificuldades, a fé no poder de Deus nos dá a força para perseverar, sabendo que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Essa fé nos capacita a enfrentar os tempos difíceis com esperança, crendo que Deus está no controle e que Ele pode trazer vitória onde parece haver derrota. O poder de Deus é nossa âncora em meio às tempestades da vida, nos mantendo firmes e inabaláveis. A fé no poder de Deus nos impulsiona a viver de forma corajosa e audaciosa. Quando cremos que Deus é capaz de fazer o impossível, somos motivados a sair da nossa zona de conforto, a assumir riscos pela fé e a viver uma vida que reflete a grandeza de Deus. Jesus nos chama a confiar no poder de Deus em todas as áreas de nossas vidas, seja na nossa saúde, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos ou no nosso ministério. Essa fé nos libera para experimentar a plenitude de vida que Deus nos oferece, uma vida onde o poder dele é visível e atuante, nos capacitando a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Número 10. Fé e humildade. Jesus nos ensinou que a fé verdadeira deve estar sempre acompanhada de humildade, um atributo que reflete nossa total dependência de Deus. Em Lucas 18:14, após contar a parábola do fariseu e do publicano, ele diz: "Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado." Essa lição nos mostra que a fé genuína não se baseia em uma autossuficiência arrogante, mas em um reconhecimento humilde de nossa necessidade de Deus. A humildade é o solo fértil no qual a fé cresce, permitindo que confiemos em Deus em vez de nos apoiarmos em nossas próprias forças e méritos. A parábola do fariseu e do publicano é um exemplo claro de como a fé e a humildade estão entrelaçadas. O fariseu, orgulhoso de sua própria justiça, orou a Deus se exaltando, enquanto o publicano, consciente de sua pecaminosidade, simplesmente pediu misericórdia. Jesus ensina que foi o publicano, e não o fariseu, que saiu justificado. Esta narrativa nos desafia a examinar nossos próprios corações e a perguntar: estamos nos aproximando de Deus com humildade, reconhecendo nossa total dependência dele? A fé verdadeira nos leva a reconhecer que sem Deus somos nada e que toda a nossa confiança deve estar nele, não em nossas obras ou realizações. A humildade também nos protege da armadilha do orgulho espiritual. Quando começamos a acreditar que nossa fé ou nossas boas obras nos tornam superiores aos outros, estamos caindo no mesmo erro do fariseu. Jesus nos chama a uma fé que não busca reconhecimento ou glória pessoal, mas que, em humildade, aponta sempre para Deus. A fé humilde é aquela que entende que toda boa dádiva vem de Deus e que somos apenas instrumentos em suas mãos. Ela nos mantém em uma posição de reverência e gratidão, cientes de que dependemos inteiramente da graça de Deus para tudo. Além disso, a fé humilde nos capacita a servir aos outros com um coração puro. Jesus, em sua vida e ministério, exemplificou a perfeita união de fé e humildade ao servir aos outros sem buscar nada em troca. Ele nos ensina que o maior no reino dos céus é aquele que se faz servo de todos. A fé que se expressa em humildade é uma fé que busca o bem do próximo, que se alegra em colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Essa fé nos leva a viver de forma altruísta, seguindo o exemplo de Cristo, que, sendo Deus, se humilhou e se fez servo para salvar a humanidade. A fé e a humildade nos permitem experimentar a exaltação que vem de Deus. Jesus promete que aqueles que se humilham serão exaltados por Deus no tempo certo. Essa exaltação
não é baseada em reconhecimento humano ou em sucesso terreno, mas na honra que vem de viver uma vida que agrada a Deus. A fé humilde nos ensina a esperar pacientemente no Senhor, confiando que Ele nos levantará em seu tempo para a sua glória. Jesus nos chama a essa fé, uma fé que se curva diante dele em humildade, sabendo que no reino de Deus, os últimos serão os primeiros e os humildes serão exaltados. Número 11. Fé e obediência. Jesus nos mostrou que a fé autêntica sempre resulta em obediência a Deus. Em João 14:23, ele afirma: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Este versículo deixa claro que a obediência não é apenas um dever, mas uma expressão de amor e fé. A fé verdadeira não é passiva. Ela se manifesta em ações concretas que refletem nossa submissão à vontade de Deus. Quando acreditamos em Deus e em seus ensinamentos, naturalmente buscamos viver de acordo com suas diretrizes, demonstrando nossa fé através de nossa obediência. A obediência, segundo Jesus, é a prova tangível de nossa fé. Não basta apenas declarar nossa crença. É necessário que essa crença seja acompanhada por uma vida que segue os mandamentos de Deus. A fé sem obediência é vazia, uma mera declaração sem substância. Jesus nos chama a uma fé ativa, que não apenas ouve a palavra de Deus, mas a coloca em prática. Essa obediência não é baseada em medo ou obrigação, mas em amor e confiança. Quando confiamos em Deus, estamos dispostos a seguir suas orientações, mesmo quando elas desafiam nossos próprios desejos ou a lógica humana. A obediência a Deus também traz bênçãos e uma profunda intimidade com Ele. Jesus promete que quando obedecemos à sua palavra, Ele e o Pai vêm habitar em nós. Esta é uma das maiores recompensas da fé obediente, a presença de Deus em nossas vidas. Essa presença nos traz paz, direção e uma comunhão mais profunda com o Criador. A fé que se expressa em obediência nos abre para experimentar a plenitude de Deus em nossas vidas, nos conduzindo a uma vida abençoada e cheia de propósito. Além disso, a obediência é um ato de fé que muitas vezes exige sacrifício. Seguir a Deus nem sempre é fácil. Pode exigir que abandonemos nossos próprios planos, que enfrentemos críticas ou que tomemos decisões difíceis. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira fé está disposta a fazer esses sacrifícios, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós. A obediência, então, se torna um ato de rendição, onde colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, acreditando que Ele nos guiará no caminho certo. Essa fé obediente é o que nos distingue como seguidores de Cristo, comprometidos em viver de acordo com os seus ensinamentos. A fé e a obediência estão entrelaçadas de tal forma que uma não pode existir plenamente sem a outra. Jesus nos mostra que, para ser seus discípulos, devemos estar dispostos a obedecer à sua voz, não apenas de forma ocasional, mas como um estilo de vida. Essa obediência contínua é o que solidifica nossa fé e nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Quando vivemos em obediência, demonstramos ao mundo que nossa fé não é apenas palavras, mas uma realidade viva, que transforma nossas ações e nos molda à imagem de Cristo. Número 12. A fé que confia na providência de Deus. Jesus nos ensinou a ter uma fé que confia plenamente na providência divina, acreditando que Deus conhece e cuida de todas as nossas necessidades. Em Mateus 6, 31, 33, Ele nos instrui: "Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Este ensinamento nos chama a uma vida de confiança total em Deus, onde nossas preocupações são substituídas pela certeza de que Ele proverá tudo o que precisamos. Jesus nos convida a priorizar o reino de Deus, crendo que, ao fazermos isso, todas as demais coisas nos serão supridas. A fé na providência de Deus nos desafia a abandonar a ansiedade e a preocupação que tantas vezes nos consomem. Jesus nos lembra que, assim como Deus cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, Ele também cuidará de nós. Esta confiança na provisão divina nos liberta do medo do futuro e nos permite viver com paz e contentamento.
Quando confiamos na providência de Deus, estamos afirmando que acreditamos em sua bondade e fidelidade e que Ele conhece nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Essa fé nos capacita a descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle de cada detalhe de nossas vidas. A confiança na providência de Deus também muda nossa perspectiva sobre o que realmente importa. Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em vez de focar nas preocupações materiais. Isso significa que nossa fé deve nos levar a colocar as prioridades de Deus acima das nossas, confiando que, ao fazermos isso, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Esta é uma fé que busca primeiro agradar a Deus e viver de acordo com seus princípios, com a certeza de que Ele é fiel para prover tudo o que precisamos para viver. Essa fé não ignora as dificuldades ou as necessidades reais que enfrentamos, mas escolhe confiar em Deus acima de tudo. Jesus não nos promete uma vida sem desafios, mas Ele garante que, mesmo em meio às dificuldades, Deus será nossa fonte de provisão. A fé na providência divina nos dá a coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que Deus é nosso provedor e que Ele sempre será fiel. Essa fé nos convida a viver uma vida de simplicidade e confiança, onde a preocupação com as coisas materiais é substituída pela certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A fé que confia na providência de Deus nos leva a viver com gratidão e generosidade. Quando acreditamos que Deus é o supridor de todas as coisas, somos capazes de compartilhar o que temos com os outros, sabendo que Deus nos suprirá novamente. Essa fé nos liberta da avareza e do medo da escassez, permitindo-nos viver de forma aberta e generosa. Jesus nos chama a confiar nele, não apenas para nossas necessidades diárias, mas também para viver uma vida que reflete a confiança em sua provisão constante e abundante. Quando colocamos nossa fé na providência de Deus, vivemos em paz, sabendo que Ele é fiel e que em suas mãos temos tudo o que precisamos. Número 13. A fé que gera amor. Jesus nos ensinou que a verdadeira fé deve se manifestar em amor, um amor que é a evidência visível de nossa conexão com Deus. Em João 13, 34, 35, Ele deu um novo mandamento aos seus discípulos: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este ensinamento sublinha a inseparabilidade entre fé e amor. A fé que não gera amor é estéril e incompleta, pois o amor é a expressão máxima de nossa fé em ação. Jesus nos chama a viver uma fé que transborda em amor pelo próximo, demonstrando que somos verdadeiramente seus seguidores. O amor que nasce da fé em Jesus é um amor sacrificial, que coloca as necessidades dos outros acima das nossas. Jesus, ao dar este mandamento, não estava falando de um amor superficial ou condicional, mas de um amor profundo e comprometido, semelhante ao que ele demonstrou ao dar a vida por nós. Este tipo de amor só pode ser gerado por uma fé que está enraizada em Cristo, pois é Ele quem nos capacita a amar de forma tão altruísta. A fé que gera amor nos move a agir em benefício dos outros, a cuidar daqueles que estão em necessidade e a perdoar aqueles que nos ofenderam. Além disso, a fé que gera amor também fortalece a unidade entre os crentes. Jesus desejava que seus discípulos fossem conhecidos pelo amor que tinham uns pelos outros, pois esse amor seria um testemunho poderoso para o mundo. Quando vivemos em amor, demonstramos que nossa fé é genuína e que fomos transformados pelo Evangelho. Esse amor une os crentes, superando diferenças e criando uma comunidade que reflete o reino de Deus. A fé que gera amor promove paz, harmonia e cooperação, permitindo que a igreja funcione como um corpo saudável, onde cada membro se preocupa com o bem-estar do outro. Esse amor, gerado pela fé, também é um testemunho para o mundo. Jesus nos ensinou que o amor é a maior evidência de nossa fé. Quando amamos como Ele nos amou, o mundo vê em nós algo diferente, algo que não pode ser encontrado em outro lugar. A fé que gera amor é uma luz que brilha em meio à escuridão, atraindo as pessoas para a verdade do Evangelho. O amor que demonstramos uns pelos outros e pelos que estão fora da fé é o que torna o Evangelho atraente e acessível. A fé que gera amor é uma fé missionária,
que alcança, acolhe e transforma vidas. A fé que gera amor é uma fé que cumpre a lei de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:6 que a fé que opera pelo amor é o que realmente importa. Esse amor é a essência do que significa seguir a Jesus, pois ele resumiu toda a lei nos mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo. A fé que não se traduz em amor é vazia, mas quando nossa fé nos leva a amar, cumprimos o propósito de Deus para nossas vidas. Jesus nos chama a uma fé que não apenas acredita, mas que age, que ama e que transforma o mundo ao nosso redor através do poder do amor que flui de um coração cheio de fé. Número 14. Fé e salvação. Jesus nos ensinou que a fé em Deus é o caminho para a salvação, a maior dádiva que podemos receber. Em João 3,16 ele afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, um dos mais conhecidos e amados das Escrituras, encapsula a essência do Evangelho e a centralidade da fé na obra redentora de Cristo. A salvação é um presente de Deus, oferecido a todos, mas acessível apenas por meio da fé em Jesus Cristo. Esta fé é a porta que nos conduz da morte para a vida, da escuridão para a luz, do pecado para a redenção. A fé que leva à salvação é uma fé que reconhece nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Jesus deixou claro que não são nossas obras, nem nossa justiça própria, que nos trazem salvação, mas sim a fé nele como o Filho de Deus, enviado para nos redimir. Esta fé implica em acreditar que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou, oferecendo-nos vida eterna. A salvação é um ato de graça de Deus, e nossa fé é a resposta a essa graça. Quando colocamos nossa confiança em Jesus e em sua obra na cruz, somos justificados diante de Deus, e a promessa da vida eterna se torna uma realidade em nossas vidas. Além de nos trazer a vida eterna, a fé que salva também transforma nossa existência aqui na terra. Jesus nos prometeu não apenas uma vida após a morte, mas uma vida abundante aqui e agora, cheia de propósito e significado. A salvação que recebemos pela fé nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Esta transformação começa no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador e continua ao longo de toda a nossa vida, enquanto crescemos na fé e na obediência. A fé salvadora nos muda de dentro para fora, nos fazendo novas criaturas em Cristo. A fé que conduz à salvação também nos dá segurança e paz. Jesus nos assegura que, uma vez que cremos nele, nossas vidas estão seguras em suas mãos. Ele nos promete que ninguém poderá nos arrancar de seu amor e que a vida eterna é uma garantia dada por Deus. Essa segurança nos permite viver sem medo do futuro, sabendo que nossa eternidade está firmemente estabelecida em Cristo. A paz que vem dessa certeza é algo que o mundo não pode oferecer, mas que é abundante para aqueles que colocam sua fé em Jesus. A fé em Jesus como nosso Salvador nos chama a compartilhar essa boa nova com o mundo. A salvação é um presente que não deve ser guardado para nós mesmos, mas deve ser proclamado a todos que ainda não conhecem a verdade. Jesus nos comissionou a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele nos ordenou. A fé que salva é também uma fé que envia, nos impulsionando a ser testemunhas de Cristo em nossa comunidade e em todo o mundo, para que mais pessoas possam conhecer e experimentar o poder transformador da salvação em Cristo. Número 15. A fé que vence o mundo. Jesus nos ensinou que a fé em Deus não apenas nos salva, mas também nos capacita a vencer as adversidades e as tentações deste mundo. Em João 16:33, ele nos dá uma promessa e um desafio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta declaração poderosa nos lembra que, embora vivamos em um mundo cheio de tribulações, a vitória já foi garantida através de Jesus. A fé que vence o mundo é uma fé que se alicerça na vitória de Cristo, uma vitória que nos foi concedida e que nos permite viver de forma corajosa, mesmo diante das maiores dificuldades. Essa fé nos chama a enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva diferente, sabendo que não lutamos sozinhos. Jesus venceu o mundo, e essa vitória
é compartilhada com aqueles que nele creem. A fé que vence o mundo não é uma fé que nega a realidade das aflições, mas uma fé que se recusa a ser dominada por elas. É uma confiança firme e inabalável de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e a vitória final pertence a Ele. Essa fé nos dá a força para resistir às pressões do mundo e permanecer firmes em nossa caminhada cristã, sabendo que estamos mais do que vencedores em Cristo. Além disso, a fé que vence o mundo é uma fé que nos liberta do medo. O mundo pode nos ameaçar com perseguições, tentações e provações, mas a fé em Jesus nos dá a coragem de enfrentar tudo isso sem ceder ao desespero. Essa coragem vem do conhecimento de que a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado é definitiva e irrevogável. Quando depositamos nossa fé nele, recebemos a paz que excede todo entendimento, uma paz que nos sustenta mesmo nas tempestades mais violentas. A fé que vence o mundo é uma fé que se apoia na promessa de que Deus nunca nos abandonará e que em Cristo somos invencíveis. A fé que vence o mundo também nos capacita a viver de maneira contracultural, não conformando-nos com os padrões do mundo, mas sendo transformados pela renovação de nossa mente. Jesus nos chama a ser luz em um mundo de escuridão, a ser sal em uma terra que perdeu seu sabor. Essa fé nos desafia a viver com integridade, a resistir às tentações e a permanecer fiéis a Deus, mesmo quando isso significa nadar contra a correnteza. A fé que vence o mundo é uma fé ativa, que nos move a agir de acordo com os princípios do reino de Deus, mesmo quando o mundo nos pressiona a fazer o contrário. A fé que vence o mundo é uma fé que olha para o futuro com esperança. Jesus nos garantiu que Ele está preparando um lugar para nós e que um dia Ele voltará para nos levar para estar com Ele para sempre. Essa esperança nos dá força para perseverar, para continuar lutando o bom combate da fé, sabendo que nossa recompensa não é deste mundo, mas está guardada nos céus. A fé que vence o mundo é uma fé que nos mantém firmes até o fim, esperando com expectativa o cumprimento de todas as promessas de Deus. É uma fé que não apenas sobrevive às tribulações, mas que triunfa sobre elas, refletindo a glória de Deus em meio a todas as circunstâncias. Chegamos ao fim dessa jornada pelos 15 ensinamentos de fé mais poderosos de Jesus. Espero que cada um desses princípios tenha tocado seu coração e lhe oferecido novas perspectivas sobre como viver sua fé de forma mais profunda e significativa. Lembre-se, a fé não é apenas sobre o que acreditamos, mas sobre como vivemos, como tratamos os outros e como enfrentamos os desafios da vida. Se você sentiu que este vídeo trouxe algo valioso para a sua vida, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas próximas atualizações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode continuar fortalecendo sua caminhada de fé. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Sua presença é essencial para este canal, e eu fico imensamente grato por podermos compartilhar esses momentos. Até o próximo vídeo e que você continue crescendo em fé, esperança e amor.